Grigori Rasputin, conhecido como o monge louco da Rússia, é uma figura envolta em mistério e controvérsia. Sua vida excêntrica e a influência que exercia sobre a família real russa o tornaram uma das figuras mais enigmáticas da história. Neste vídeo, vamos explorar a ascensão de Rasputin, suas práticas místicas e seu impacto na queda da dinastia Romanov. Prepare-se para uma jornada sombria através dos corredores do poder e da intriga na Rússia imperial. Grigori Yefimovich Rasputin nasceu em 1869, em uma pequena aldeia na Sibéria. De origem humilde, ele cresceu em um ambiente rural e pobre. Desde jovem, Rasputin demonstrou um comportamento peculiar e uma inclinação para o misticismo. Ele afirmava ter visões e poderes de cura, o que o levou a se tornar um peregrino e, eventualmente, um monge. Sua jornada espiritual o levaria a São Petersburgo, onde seu destino se entrelaçaria com o da família Romanov. No início do século XX, Rasputin chegou a São Petersburgo, a capital do Império Russo. Sua reputação como curandeiro e místico rapidamente se espalhou, e ele começou a atrair a atenção da nobreza. Em 1905, Rasputin foi apresentado à família real pelo bispo Theophan, que acreditava em seus poderes. A partir desse momento, Rasputin se tornaria uma figura central na corte imperial, ganhando a confiança e a devoção da czarina Alexandra. O czarevich Alexei, filho do czar Nicolau II e da czarina Alexandra, sofria de hemofilia, uma doença incurável na época. Rasputin parecia ter a habilidade de aliviar os sintomas de Alexei, o que aumentou ainda mais sua influência sobre a família real. Acredita-se que Rasputin usava técnicas de hipnose e sugestão para acalmar o jovem príncipe, mas muitos acreditavam que ele possuía poderes sobrenaturais. Este enigma fez de Rasputin uma figura indispensável na corte. A czarina Alexandra se tornou uma fervorosa defensora de Rasputin, acreditando que ele era enviado por Deus para salvar seu filho e a dinastia Romanov. A influência de Rasputin sobre Alexandra era tão forte que ele começou a intervir em assuntos de Estado, aconselhando a czarina em decisões políticas e nomeações. Esta proximidade gerou desconfiança e ressentimento entre a nobreza e os ministros, que viam Rasputin como uma ameaça ao império. Rasputin era conhecido por seu comportamento excêntrico e sua vida desregrada. Ele frequentava bordéis e festas, e havia rumores de que ele tinha relações com várias mulheres da alta sociedade. Sua aparência desleixada e seu comportamento errático contrastavam com a imagem de um santo místico. Essa dualidade alimentava a controvérsia em torno de sua figura, tornando-o uma figura polarizadora na Rússia imperial. A crescente influência de Rasputin e sua reputação controversa fizeram dele um alvo de conspirações e tentativas de assassinato. Em 1914, ele foi esfaqueado por uma mulher chamada Kionia Guseva, mas sobreviveu milagrosamente ao ataque. Este incidente apenas aumentou sua aura de invencibilidade e misticismo. No entanto, seus inimigos continuavam a tramar sua queda, acreditando que sua morte era necessária para salvar o império. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi lançada em um conflito devastador. O czar Nicolau II decidiu assumir o comando das Forças Armadas, deixando a czarina Alexandra no controle do governo em São Petersburgo. Durante este período, a influência de Rasputin sobre a czarina aumentou ainda mais. Ele aconselhava em decisões políticas e nomeações, o que gerou ainda mais descontentamento entre a nobreza e os militares. A guerra trouxe imensas dificuldades ao povo russo, com escassez de alimentos, inflação e perdas militares devastadoras. A popularidade da família real começou a declinar rapidamente, e Rasputin foi visto como um símbolo da corrupção e incompetência do governo.
A nobreza e os militares acreditavam que sua influência sobre a czarina era uma ameaça direta à estabilidade do império. A pressão para remover Rasputin do poder aumentava a cada dia. Em dezembro de 1916, um grupo de nobres, liderado pelo príncipe Félix Yusupov, decidiu que era hora de agir. Eles planejaram assassinar Rasputin de uma vez por todas, acreditando que sua morte salvaria o império. A conspiração envolvia envenenamento, tiroteio e afogamento, refletindo a determinação dos conspiradores em garantir que Rasputin não sobreviveria. A noite do assassinato se tornaria uma das mais lendárias e macabras da história russa. Na noite de 29 de dezembro de 1916, Rasputin foi convidado para a mansão do príncipe Yusupov, sob o pretexto de uma festa. Lá, ele foi servido com bolos e vinho envenenados com cianeto. Para o espanto dos conspiradores, o veneno não teve efeito imediato. Rasputin continuou a comer e beber, aparentemente imune ao cianeto. Desesperado, Yusupov decidiu usar um método mais direto e atirou em Rasputin. Mesmo assim, Rasputin não morreu imediatamente. Ele conseguiu se levantar e tentou escapar, mas foi perseguido e alvejado várias vezes por outros conspiradores. Finalmente, seu corpo foi jogado no rio Neva, onde foi encontrado dias depois. A morte de Rasputin não trouxe a estabilidade que seus assassinos esperavam. Em vez disso, ela intensificou a desconfiança e a instabilidade dentro da corte imperial. A influência de Rasputin sobre a czarina Alexandra e a percepção de sua corrupção contribuíram para a queda da dinastia Romanov. Menos de um ano após seu assassinato, a Revolução Russa começou, levando ao fim do governo czarista e ao estabelecimento da União Soviética. O legado de Rasputin é um misto de misticismo, controvérsia e impacto histórico. A figura de Rasputin inspirou inúmeras teorias de conspiração ao longo dos anos. Algumas sugerem que ele possuía poderes sobrenaturais, enquanto outras acreditam que ele era um agente secreto de inimigos da Rússia. Sua resistência ao veneno e sua morte violenta alimentaram mitos sobre sua invulnerabilidade. Até hoje, a vida e a morte de Rasputin continuam a fascinar historiadores e entusiastas do mistério. A relação de Rasputin com a família Romanov foi complexa e multifacetada. Enquanto ele era um curandeiro e conselheiro para a czarina Alexandra, sua influência sobre a família real também gerou desconfiança e ressentimento. A tragédia dos Romanov, que culminou em seu assassinato durante a Revolução Russa, está intrinsecamente ligada à presença de Rasputin na corte. Sua história é um lembrete sombrio das forças que moldaram o destino da Rússia imperial. Rasputin era conhecido por suas práticas místicas e curativas. Ele afirmava ter visões e poderes de cura, e muitos acreditavam que ele possuía habilidades sobrenaturais. Suas técnicas incluíam hipnose, oração e sugestão, que ele usava para tratar não apenas a família real, mas também outros membros da nobreza. Essas práticas místicas contribuíram para sua aura de mistério e seu apelido de monge louco. Apesar de sua influência na corte, Rasputin levava uma vida pessoal cheia de contradições. Ele era casado e tinha filhos, mas sua vida era marcada por excessos e escândalos. Frequentava bordéis e festas, e havia muitos rumores sobre suas relações com mulheres da alta sociedade. Sua aparência desleixada e comportamento errático contrastavam com sua imagem pública de místico e curandeiro. Essa dualidade em sua vida pessoal alimentava ainda mais a controvérsia em torno de sua figura. A influência de Rasputin e a instabilidade política contribuíram para a queda da dinastia Romanov. A Revolução Russa de 1917 foi um ponto de virada na história da Rússia, levando ao fim do governo czarista e ao estabelecimento da União Soviética. A família Romanov
foi capturada e, eventualmente, executada pelos bolcheviques. A presença de Rasputin na corte é vista como um dos fatores que aceleraram a queda da dinastia, tornando sua história ainda mais trágica. A lenda de Rasputin cresceu ao longo dos anos, alimentada por histórias de sua vida excêntrica e sua morte violenta. Ele se tornou uma figura icônica na cultura popular, aparecendo em filmes, livros e músicas. Sua imagem de monge louco e suas supostas habilidades sobrenaturais continuam a fascinar e intrigar. A história de Rasputin é um lembrete do poder da influência e da complexidade da natureza humana. A figura de Rasputin deixou uma marca indelével na cultura popular. Ele foi retratado em inúmeros filmes, livros e músicas, cada um explorando diferentes aspectos de sua vida e influência. Desde vilões caricatos até figuras trágicas, Rasputin continua a inspirar criadores de conteúdo ao redor do mundo. Sua vida e morte são um testemunho do fascínio duradouro que ele exerce sobre a imaginação popular. A história de Rasputin é repleta de controvérsias e debates históricos. Historiadores continuam a discutir a extensão de sua influência sobre a família real e seu papel na queda da dinastia Romanov. Documentos e relatos da época oferecem diferentes perspectivas, muitas vezes conflitantes, sobre sua vida e ações. A busca pela verdade sobre Rasputin é um desafio contínuo, refletindo a complexidade de sua figura e o impacto duradouro de seu legado. Relatos de testemunhas e contemporâneos de Rasputin oferecem uma visão fascinante de sua vida e influência. Muitos descrevem sua presença hipnótica e seu carisma magnético, enquanto outros falam de seu comportamento errático e excessos. Esses relatos são uma janela para a vida na corte imperial e o impacto de Rasputin sobre aqueles ao seu redor. Eles ajudam a pintar um quadro mais completo e complexo de sua figura. A percepção pública de Rasputin variava amplamente. Para alguns, ele era um santo e curandeiro, enviado por Deus para salvar a Rússia. Para outros, ele era um charlatão e uma ameaça ao império. Sua influência sobre a czarina Alexandra e sua presença na corte imperial geraram desconfiança e ressentimento. A percepção pública de Rasputin refletia as tensões e divisões dentro da sociedade russa da época. Após seu assassinato, o corpo de Rasputin foi encontrado no rio Neva e levado para a autópsia. Suas feridas e a resistência ao veneno alimentaram ainda mais os mitos sobre sua invulnerabilidade. Ele foi enterrado em segredo, mas seu túmulo foi posteriormente violado durante a Revolução Russa. A morte de Rasputin marcou o fim de uma era na Rússia imperial, mas seu legado continuou a influenciar a história e a cultura. A influência de Rasputin se estende além de sua vida e morte. Locais históricos relacionados a ele, como sua aldeia natal e a mansão Yusupov, atraem visitantes e estudiosos interessados em sua história. Sua figura continua a ser estudada e debatida, refletindo o impacto duradouro de sua vida excêntrica e sua influência na história russa. A lenda de Rasputin é um lembrete do poder da influência e da complexidade da natureza humana. Grigori Rasputin, o monge louco da Rússia, é uma figura que continua a intrigar e fascinar. Sua vida excêntrica, suas práticas místicas e sua influência sobre a família real russa o tornaram uma das figuras mais enigmáticas da história. Enquanto buscamos entender melhor sua figura, é importante lembrar das lições que sua história nos oferece sobre poder, influência e a complexidade humana. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe suas teorias nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias intrigantes como esta. Juntos, podemos continuar a explorar os mistérios e as maravilhas da história.